Olá, minha gente, André Figueiredo aqui na área. Bem, esse vídeo de hoje é uma forma diferente do que a maioria das pessoas estão falando por aí. Você deve estar acompanhando o caso Diddy ou Puff Daddy, como queiram. Bem, na minha época de adolescentes, nós conhecíamos ele como Puff Daddy. Puff Daddy é um rap americano que se tornou famoso no mundo inteiro por ser um rapper com músicas, por ser um empresário da música, por ter uma vida totalmente, às vezes, desregrada do convívio normal de uma pessoa normal, vamos dizer assim. Então, Puff Daddy se tornou uma figura muito conhecida no mundo inteiro. Muitos e muitos, muitos, muitos famosos conheciam Puff Daddy principalmente sobre uma festa que era chamada Festa do Branco, em que todos os integrantes e todos os convidados dessa festa deviam ir fantasiados não, deviam ir com roupa branca. E essas festas do Puff Daddy se tornaram muito conhecidas em Hollywood, porque atraía famosos não só de Hollywood em si, atores, atrizes, cantores, cantoras e até mesmo políticos dos Estados Unidos, mas essa festa ficou conhecida no mundo inteiro e até mesmo artistas de outras nacionalidades famosos nos seus países compareciam a essa festa do dele. Mas o que eu quero trazer hoje para aqui para vocês é uma forma diferente do que está sendo mostrado para a mídia. Não vou aqui entrar num contexto em si do que está sendo falado, sobre os famosos que participaram. Todo. Se você for aí pela internet, você vai ver muita gente falando sobre isso, você vai ver a lista de famosos, você vai ver depoimentos até de famosos que participaram dessa festa, dizendo o que é que ocorria nessas festas. E é justamente aí que eu quero entrar com esse vídeo aqui. Eu quero trazer um contexto bíblico da situação em si. Não dizendo, claro, que a situação em si das festas do Diri eram, eram certas. Não. Eu quero colocar justamente uma forma e um contexto bíblico para exemplificar você do que realmente é o fato dessas festas e o que acontecia nessas festas. Até porque a gente tem um intuito do que está circulando na mídia, do que está circulando em vários sites por aí, de tudo o que acontecia, mas de tudo o que acontecia de forma muito até grotesca das coisas que aconteciam nessas festas. Então eu quero trazer para você essa parte bíblica, porque isso dentro da Bíblia, dentro da Bíblia, nos diz muito do que já acontecia na época ali dos profetas e algumas vezes acontecia também na época de Jesus, estas festas que eram regradas e que não tinham limite exatamente para nada. Então eu vou começar com um primeiro versículo. Eu anotei aqui 4 passagens que vão exemplificar um pouquinho, que vão retratar um pouquinho disso, que essas festas do Puff Daddy, o que acontecia propriamente nessas festas, tá bem? Então, a primeira passagem que eu separei aqui para vocês é Gálatas 5, 19 e 21. Tá? Se você quiser anotar, para depois você ver com mais calma na Bíblia, você pode anotar. Então, Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21, diz assim: Além disso, as obras dos instintos, ou seja, as obras da carne, eu tô com uma versão da Bíblia diferente, então vocês podem ter uma outra versão. Eu estou com uma versão da editora Paulus, então algumas palavras vão soar um pouquinho diferente, tá? Então diz assim: Além disso, as obras dos instintos egoístas, ou seja, as obras da carne, são conhecidas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, rivalidade, divisão, ira, sectarismo, inveja, bebedeira, orgias
e outras coisas semelhantes. Então, essa primeira passagem eu separei para vocês para justamente dizer o que a maioria das pessoas dizem que acontecia nessas festas do Puff Daddy. Eram verdadeiras orgias, às vezes a céu aberto, em que pessoas, vários famosos comentavam isso, em que em várias, eu não sei se essas festas ocorriam provavelmente eram mansões em Hollywood, né? Eram casas alugadas, é, eram mansões alugadas e pronto, mansões você tem a noção que tem vários e vários cômodos de mansões, né? E vários quartos, vários lugares, são áreas amplamente grandiosas. Então, alguns famosos diziam que as pessoas em determinada parte da festa andavam completamente nuas. Em determinados pontos da casa ocorria sexo explícito do que você pode imaginar na frente de todo mundo. Então ocorria orgias, ocorria bebedeira, eram festas que eram regradas com muita bebida, provavelmente também com outras substâncias ilícitas, que pronto, eu não preciso dizer aqui para você que você tem ideia do que eu tô falando. Então, aqui em Gálatas, a Bíblia nos diz exatamente as coisas que são impuras, coisas que ocorriam justamente nessa festa do Puff Daddy. Orgias, várias pessoas tendo relações sexuais ao mesmo tempo, com vários parceiros diferentes. Pronto. Era isso que realmente acontecia e a Bíblia nos mostra um pouquinho só das coisas em que a carne acaba entrando propriamente dita em pecado em si, ok? Então, eu separei também aqui para você uma segunda passagem. São 4 passagens, eu separei a segunda passagem aqui, que é Mateus 24, de 37 a 39. Eu quero dizer para você que esse mundo, o mundo propriamente dos famosos, não é um mundo que muito bem articulado no sentido de ser uma coisa certa ou não. As pessoas têm ideia de que, e as pessoas às vezes têm essa mentalidade de querer ser famosos, porque vão entrar em tudo quanto tem ambiente, vão tirar fotos, vão ser aclamadas, mas isso não é uma vida muito boa e não é uma vida que diz respeito ao que Deus nos ensinou e ao que Jesus nos ensinou. Você percebe que no mundo de hoje as pessoas têm uma ideia de curtir a vida sem nenhum tipo de limite possível. E dentro dessas festas do Puff Daddy, justamente aconteciam isso. As pessoas não tinham limites nenhum, não só com a bebida, mas com a pureza do seu corpo, com a pureza da carne. Porque, como eu disse anteriormente, muitos famosos relatam que as pessoas andavam, e não eram poucas, tá? Muitas pessoas andavam nuas pelas festas, muitas pessoas praticavam atos sexuais à frente de todos. Então, esse conceito que ainda existe hoje, muito hoje no mundo, de que você tem que aproveitar a sua vida, que a vida é uma só, você não pode deixar a vida passar e que você tem que aproveitar o aqui e o agora. Então era justamente isso que acontecia nas festas do Puff Daddy. Era para aproveitar ao máximo que você pudesse, até mesmo o primitivo do homem, sabe? E não ter limite. Então, em Mateus 24, capítulo 37, deixa eu ver aqui, capítulo 37 a 39, ele diz assim: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, porque nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Então perceba que nessas festas do Puff Daddy acontecia justamente isso. As pessoas não estavam preocupadas nem um pouco com a integridade da sua alma, principalmente com a integridade da sua alma. Não estavam
preocupadas com a integridade do seu corpo. O que elas queriam era curtir. E aqui nessa passagem que eu acabei de ler para vocês, é justamente isso que fala sobre essas festas do Puff Daddy. As pessoas não tinham limite de pudor, não tinha nenhum tipo de pudor. Porque, veja bem, você ter relações sexuais com quem quer que seja na frente de qualquer pessoa numa festa, você andar nu pela uma festa com nudez explícita, você não ter limites para a bebida, se embebedar até chegar ao ponto de perder a noção, a consciência das coisas, isso é uma forma de você curtir a vida de uma forma desenfreada. E justamente hoje nós vemos muito isso, como eu disse, e nas festas do Puff Daddy aconteciam a mesma coisa. As pessoas não estavam preocupadas com não tinham nenhum tipo de pudor. Então, se elas sentissem vontade a qualquer hora e a qualquer lugar na festa que acontecia, que claro, duravam muitas horas, as pessoas não estavam preocupadas com essa situação do seu pudor. E isso era o que acontecia nas festas do Puff Daddy. Mas aí nós chegamos em Romanos. Nós chegamos em Romanos 13, que ele vai dizer uma coisa muito interessante. Porque em Romanos 13 vai tratar de uma situação em que as pessoas, por não terem um pudor, por não terem uma sagacidade de entender aquilo que elas estão vivendo ali naquele momento, somente por curtir, e não se preocupar com o dia de amanhã, Romanos 13 vai dizer assim: vivamos honestamente como em pleno dia, não em orgias, em bebedeiras, não em prostituição e libertinagem, não em brigas e ciúmes. Devemos viver exatamente com os ensinamentos e com aquilo que Deus nos deu. Mas, infelizmente, nas festas que o Puff Daddy dava, as pessoas viviam em orgia, viviam em bebedeiras, viviam em libertinagens. Não sei se você já viu um filme com John Depp, aquele ator que, pronto, tem também grandes problemas em relação a várias outras coisas, mas não vou aqui entrar no mérito. Johnny Depp, na verdade, Johnny Depp fez um filme uma vez chamado O Libertino. Eu não vou nem recomendar esse filme para você, mas se você tiver um pouco de consciência, você vai ver esse filme e você vai entender o que é libertinagem. Então, eu não vou dizer para você, indicar para você o filme, mas se você tiver a oportunidade de ver, é só para você entender o que é libertinagem. E o Johnny Depp fez esse filme que é um filme até um pouco pesado de se assistir, mas que trata justamente sobre essa questão que aqui em Romanos diz sobre a libertinagem. É você não ter nenhum tipo de senso crítico do que você está fazendo. E era justamente isso que acontecia nas festas do Puff Daddy. Eram verdadeiras orgias a céu aberto, eram verdadeiras bebedeiras, eram libertinagens de forma descaradas, em que as pessoas não tinham, como eu disse, nenhum tipo de pudor. Elas não se preocupavam com aquilo. E pronto, consequentemente, como eram festas que tinham muitos e muitos famosos, as pessoas não se preocupavam. Até porque o famoso, às vezes, alguns famosos, não são todos, claro, mas alguns famosos têm aquela ideia de que eles podem fazer o que quiserem, a hora que quiserem, com quem quiserem. E isso dos mais variadas situações possíveis que você possa imaginar. Então, como eram festas que tinham muitos famosos e famosos mundiais, famosos de Hollywood, eles não tinham nenhum tipo de preocupação. E como eu disse, às vezes o famoso tem essa ideia de fazer o que quiser, a hora que quiser, porque é famoso. Então, nessas festas do Puff Daddy, exatamente ocorriam isso. Mas aí a gente chega na seguinte conclusão, e que
leio para vocês a última passagem que é de Marcos 8,36. De que adianta a gente ganhar a vida? De que adianta a gente ganhar o mundo, perdão, mas perder a vida? É isso que vai tratar Marcos 8,36, justamente isso. E diz assim: com efeito, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? Hoje nós vemos que o Puff Daddy se encontra preso, não só pelas questões em si das festas que eram dadas, né, de tudo que acontecia nessas festas. Ele era como se fosse também um promoter dessas festas e os famosos disputavam, todos os muitos famosos queriam participar dessa festa, das festas do Puff Daddy, e muitos, se você for aí, como eu disse, na internet, você vai ver as pessoas dizendo e até elogiando as festas do Puff Daddy, que não existiam festas iguais da do Puff Daddy, porque acontecia realmente de tudo. E hoje, não só o Puff Daddy se encontra preso por violências doméstica e outro tipo de violência contra sua ex-companheira e outras coisas. Ele é acusado também de várias outras coisas. Então, eu quero que você imagine isso. De que adiantou, né? De que adiantou toda a fama? De que adiantou todo o dinheiro? De que adiantou estar cercado de famosos? De que adiantou? É o que realmente a passagem conclui para a gente. De que adiantou todas as festas? De que adiantou todas as bebidas? De que adiantou as orgias, a libertinagem? De que adianta ganhar o mundo inteiro se você perde a sua vida? E hoje, o fim de pessoas, o fim do Puff Daddy é um fim muito triste. De uma pessoa que tinha tudo para fazer o bem, de uma pessoa que tinha tudo para ser, vamos dizer assim, um cara conhecido pelas boas obras e acaba sendo conhecido por um cara que totalmente desregrado. Mas isso não serve só para ele, mas também para as pessoas, para todos aqueles que participaram da festa do Puff Daddy. Muitos famosos estão quietinhos, não dizem que participaram porque hoje tem medo. E aí a gente conclui dizendo assim: de que adiantou, né? De que adiantou todas as festas? De que adiantou todo o glamour? De que adiantou as orgias, a libertinagem, a bebedeira? De que adiantou? Então, que a gente crie consciência, principalmente no mundo de hoje, de que adianta você ganhar o mundo inteiro? O mundo inteiro. De que adianta você ser famoso? De que adianta você ter dinheiro? De que você adianta fazer o que for, mas se no final da sua vida você vai perder a vida eterna com Deus? Não adianta exatamente nada. Nada, nada, nada. Se você gostou desse vídeo, me siga aqui, dê o seu like. Mais vídeos vão aparecer agora aqui no canal. Um forte abraço para você. Nos vemos no próximo vídeo.